Está falando sobre a graça de Deus, a graça de Deus. Você foi salvo? Amém? Você foi salvo. Quando a gente fala, a gente foi salvo de quê, né? Salvo de quê? Eu fui salvo do pecado, da natureza pecaminosa. Você sabe que eu era um pecador, você também era, não era? Alguém diz amém aí? Você era no passado. E agora? Você é o quê? Você é o quê? Santo. É só olhar a Bíblia, que a Bíblia fala sobre nós como santos. O início das cartas, de várias cartas, elas são escritas aos santos que estão naquele lugar, aos santos que estão aqui em Caxias, amém? É isso. Então, por quê? É uma natureza que foi trocada, foi mudada. Eu e você éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira, éramos no passado. E agora? Agora nós somos nova criatura. E as coisas velhas passaram, éramos, então passou, acabou. Ele nos salvou. Antes eu era escravo dessa natureza. Antes, algumas situações me prendiam e eu não conseguia dizer não. Antes, se coisas que eu fazia, faziam parte de mim, não me importava em fazer. Agora, deve ser o seu caso também, quando você faz alguma coisa ou erra, porque Deus não espera que a gente nunca mais erre. Ele deseja, obviamente, que a gente vá crescendo, e aí os erros vão ficando para trás, a gente vai amadurecendo. Mas quando a gente erra, e alguém erra aqui, não erra? Eu também erro. A gente erra, aí fica arranhando. Não fica arranhando? Por que que fica arranhando? Por que que te incomoda? Porque você é uma nova criatura. Porque não faz parte mais de você. Quando você fala um negócio atravessado, por que que você fica triste? Por que que você nem dorme direito se você não resolver isso logo? Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. Não cabe mais em você, não combina com você, não encaixa em você, por causa dessa obra que foi feita na cruz. A gente não pode perder de vista isso. Na cruz foi feita uma obra, e quando eu me entrego a Jesus, quando eu entrego e falo assim, realmente, sozinho não consigo, eu preciso de um Salvador, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Pronto, você é uma nova criatura. Isso é instantâneo, mas eu preciso ainda de um outro processo. Isso aí vai continuar, porque os meus pensamentos, eles precisam ser renovados continuamente. Wellington, eu tenho 30 anos que sou crente. Não disse nada. Se não tiver a mente renovada pela palavra de Deus, não vale nada o tempo que eu estou aqui na igreja. Eu sou da Academia da Fé, sou da igreja A, da igreja B. Isso não diz nada. O que diz é o quanto eu tenho renovado a minha mente pela palavra de Deus. E é só nessa renovação da mente que a gente vai amadurecendo para fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, para ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, saber que uma voz estranha não é a voz dele, mas eu sei quem é que fala comigo e quando o Espírito Santo fala comigo. Sabe, isso tudo é a graça de Deus que envolveu a gente, vem envolvendo a gente. E a graça de Deus não é algo do Novo Testamento. A graça de Deus é a manifestação dele, você entende? Adão pecou lá no início. Lá no Éden, o homem e a mulher pecaram. E aí, quem é que foi atrás deles? Deus. Olha aí, isso não é graça? Da mesma forma, você era inimigo de Deus. Quem que foi atrás de você? Deus. Isso não é graça? A mesma coisa que aconteceu com eles, aconteceu comigo. Olha que legal. Aí eles estavam nus, sabiam que estavam nus, tentaram fazer o quê? Uma roupa assim no seu estilismo. Eles não eram bons no estilismo, né? Deus falou assim, não está legal. E aí os cobriu com peles. Algum animal morreu. Algum animal morreu para que eles fossem cobertos, para que a nudez deles fosse coberta. Isso já apontava para o sacrifício de Cristo, para que os nossos pecados, fossem apagados. Que antigamente, ou na antiga aliança, os pecados eram cobertos, mas ano após ano se fazia sacrifício, se fazia lá derramamento de sangue. Agora a gente tem Jesus Cristo que fez o sacrifício uma só vez. Por isso é que a gente pode declarar em alto bom som, eu sou nova criatura, eu estou em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não tem mais história pregressa, mas porque a minha infância, mas isso não é desrespeitar a história de ninguém, é enaltecer o sacrifício de Cristo. Ou eu creio que sou nova criatura, ou vai ficar difícil, ou vai ficar impossível. Sabe, esse é o teu caso.
A Bíblia fala, vocês são salvos pela graça. Salvo de quê? De uma natureza que me fazia pecar e eu não conseguia mais, eu não conseguia me conter. Mas a graça de Deus, ela não é só esse poder que me trouxe para a presença de Deus. A graça não é só essa manifestação de salvação, não. A graça, ela se manifesta salvadora, mas a graça de Deus não é só no instante da salvação, a manifestação dela. A graça de Deus, ela continua operando na minha e na sua vida. A graça de Deus é para o dia a dia. A graça de Deus não é um conceito teológico, algo que a gente... graça, você já sabe a definição mais comum de graça. O que é graça? É o favor imerecido. E é isso aí. É um favor que eu não merecia. O que eu fiz para merecer? Eu não fiz nada, não é por sacrifício. Não é por algo que eu tenha feito. Não é porque mas eu fiz uma semana de jejum. Não, não é isso. Mas eu orei muito. Quando eu não tinha Jesus Cristo, eu não orava nada. Acho que você também. De repente, até falava mal de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Paulo perseguia os cristãos. E muitos outros por aí. Mas o que? A graça alcançou e trouxe salvação. Essa mesma graça que alcançou e trouxe salvação, ela também atua no dia a dia da gente. Para quê? Para nos fortalecer. Essa mesma graça que foi poderosa para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura, apagar seu passado, essa mesma graça, esse poder, que é o poder de Deus, essa mesma graça, tão poderosa para te salvar, ela também é tão poderosa para te fortalecer, para você resistir no dia mal. Poderosa para produzir a consciência e a alegria no meu e no teu coração, para a gente servir a outros. É essa mesma graça, a graça que a gente recebeu e que a gente recebe todo dia. É graça para produzir alguma coisa que vai alegrar o coração de pessoas e o coração de Deus. É graça para obedecer, é graça. A graça de Deus é muito mais do que alguém se discute por aí de um conceito teológico. Não, a graça de Deus é algo prático. A graça de Deus me acompanha no dia a dia. A graça de Deus, eu ando na graça, eu me fortaleço na graça, porque a graça de Deus é a manifestação de salvação, mas é também a manifestação do poder de Deus para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. Quando a gente precisa da orientação do Espírito Santo, quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa resistir no dia mal, resistir à tentação, é a graça de Deus, quando a gente serve a graça de Deus. Amém? Você está comigo aí? Olha esse texto de Efésios, o que fala? Vocês são salvos pela graça, por intermédio da fé. Ué, Wellington, então não foi salvo pela fé? Bom, o que está escrito é que eu fui salvo pela graça, por intermédio da fé. Porque a graça, o que é a graça? É a ação de Deus sobre nós. A graça é isso. A graça é Deus se manifestando sobre nós. E a manifestação de Deus, ela é vista, a manifestação de Deus acontece quando a gente crê. Estes sinais, Jesus falou em Marcos 16, né? Estes sinais seguirão os que creem. Então, a manifestação segue ao que crê. Então, a fé, a gente crê e recebe as coisas de Deus, que são dadas pela graça, mas a fé, é com a fé que a gente alcança aquilo que pela graça Ele libera para a gente. Porque tudo que Deus libera para mim e para você, Ele libera de forma graciosa. Tudo que Deus libera, Ele libera de forma graciosa. Ele te fez de forma graciosa. Bênçãos materiais e bênçãos imateriais de forma graciosa. Está escrito isso em algum lugar? Vamos lá, está lá em Romanos, só para a gente olhar isso aqui à luz da palavra aqui. Romanos, capítulo 8. E eu acho lindo esse pedacinho aqui, esse versículo. Vamos ler a partir do versículo 31. O que eu quero está no 32, mas vamos lá no 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí você conhece, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, é uma pergunta que ele faz, olha, por acaso, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, aquilo que você está apresentando de Deus, Deus faz essa pergunta para você. Gente, preste atenção.
Se eu entreguei Jesus por você, se eu entreguei meu filho por você, por acaso eu não vou dar com ele todas as outras coisas graciosamente para você? Você já recebeu o que tem de mais precioso. Você está pedindo algo, mas não fica... isso é para fortalecer a nossa fé. Você está pedindo algo, o que eu estou pedindo é muito grande, não tem nada maior do que o que Deus já te deu. Ele já entregou Jesus. E aí ele retorna essa pergunta para mim e para você. Porventura, meu filho, eu que entreguei o meu filho por você, com ele eu não vou te dar graciosamente também todas as coisas? Claro que sim. Isso é graça. E Deus, quando nos entrega, nos dá alguma coisa, é sempre gracioso. Ele não dá alguma coisa porque eu fiz algo, não é recompensa. Recompensa não é graça. Recompensa não é graça. Deus te dá porque Ele te ama. É uma coisa que a gente precisa aprender. E a gente faz porque a gente responde ao amor dEle. Só isso, é relacionamento. Teve um dia que eu saí com meu filho, e a gente foi comprar um tênis um tempo atrás. E aí depois a gente escolheu lá o tênis, ele comprou, né? A gente comprou. Aí ele falou, obrigado, pai. Aí vem na nossa mente, a gente ouviu muito isso, não, você merece, né? Você merece. E a gente está muito acostumado nessa vida, às questões, às coisas, por mérito. Meritocracia. Ah, não, você merece, então eu te dou presente. E aí veio assim, na hora veio aqui no meu coração sobre isso. Porque me veio à mente assim, não, você merece, eu quase falei, merece, mas na hora me travou assim, não é, eu não estou comprando um tênis para o meu filho porque ele merece, é porque eu amo ele, é porque eu amo, é porque eu gosto de ver meu filho bem, é porque eu gosto de ver meu filho feliz, é porque eu gosto de vê-lo bem vestido, é isso. E se eu, que sou um pai natural, penso isso a respeito de um filho, não é? Você que é um pai natural, pensa isso a respeito do seu filho, e é assim que você pensa, não é? Que dirá Deus a respeito de seus filhos? É isso que Jesus Cristo estava querendo comunicar lá no sermão, quando ele falou, olha lá os lírios, olha as plantas, olha como elas são vestidas, por acaso vocês não são mais importantes e valiosos do que elas? Que elas estão aí, daqui a pouco elas secam, daqui a pouco elas não estão mais aí, mas você é filho. Então não anda ansioso por essas coisas, porque pelo que você vai comer, vestir, olha só os pássaros. Então Jesus estava comunicando justamente isso, que não é por mérito. O que os pássaros fazem? O que os lírios fazem? Sabe o que os lírios fazem? Eles são lírios. Amém. Sabe o que os pássaros fazem? Eles são pássaros. Sabe o que a gente tem que fazer? Ser filho. Sabe o que a gente tem que fazer? Ser nova criatura. Viver como nova criatura é só isso. Porque tudo que é nosso, a gente vai receber natural ou sobrenaturalmente, simplesmente por ser aquilo que Deus nos programou para ser. Filhos, novas criaturas, vivendo para Ele, vivendo com Ele, vivendo nele, todo dia. Isso é a graça. Deus está querendo comunicar para a gente essa graça, da gente sair desse lugar de recompensa, e Deus dá a Ele é recompensador. Interessante é que a Bíblia diz isso, que Ele é recompensador daqueles que o buscam, galardoador, mas a gente não vive num processo de recompensa. A gente vive num processo, e é esse entendimento, para a gente guardar no coração, o que Deus faz por mim, fez por mim, vai continuar fazendo, é porque Ele me ama, é porque Ele te ama. Não é porque eu tenha feito algo, não é porque eu apresente uma performance, não, é porque Ele me ama, não tem nada maior do que isso. Ele que entregou o seu Filho na cruz, como não nos dará, como não vai dar para você, graciosamente, todas as coisas? Como? Não tem como, gente. O mais importante, o mais precioso, Ele já deu. E você tem o Espírito Santo em você, você é nova criatura, as coisas velhas você pode falar com orgulho, meu passado foi apagado, as coisas velhas ficam lá para trás. Mas eu tenho, troca seus traumas do passado, essa expressão, por o meu passado, está aqui tem uma cruz, o meu passado ficou lá atrás da cruz, eu não consigo enxergar nada lá além da cruz. A gente começa a jornada no mesmo ponto, na cruz. Mas você não sabe o que aconteceu comigo, então decide quem é você hoje. Se você é a nova criatura ou você é aquela pessoa lá de trás. Decide hoje quem você é, decide hoje como vai ser a sua jornada. A minha jornada é como uma nova criatura, porque nova criatura, quando Deus está falando ali, em 2 Coríntios 5,17, Ele está falando de alguém que nunca existiu antes.
Decida, é uma decisão minha e sua. Eu, a partir de hoje, eu vivo como alguém que nunca existiu antes, que não tem um passado para sofrer acusação. Quem me condenará? Quem vai intentar contra os eleitos do Senhor? É Deus quem justifica, está aqui em Romanos 8. Leia Romanos 8 com calma depois em casa. Você está animado? Eu estou. Isso é a manifestação da graça de Deus, gente. Graça de Deus. Graça de Deus não é, não, Deus já me perdoou por tudo que eu fiz, vou fazer. Claro, lá 2000 anos atrás, Ele já sabia de mim, de você hoje aqui, Ele já tinha me perdoado. Agora, Ele liberou o perdão. Agora, eu andar numa vida correspondente ao perdão liberado é outra história. Eu me arrepender para receber esse perdão é outra história. Eu andar digno da vocação a que eu fui chamado é outra história. Aí é outra história, é outro passo. Um montão de gente que Deus já liberou perdão está indo para o inferno, perdoado. Assusta falar isso, né? Porque uma coisa é ser perdoado, outra coisa é usufruir, é receber esse perdão, é se arrepender, porque relacionamento com Deus vem de arrependimento. Olha só, João Batista, ele pregava o quê? Arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Logo depois, Jesus também, na sequência, a pregação de Jesus era arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Se você for olhar Pedro, lá no início do livro de Atos, ele pregava arrependimento. Estava pregando, o pessoal chegou para ele, o que a gente faz? Ele, arrependam-se e recebam o Espírito Santo. Paulo pregava arrependimento. Sem arrependimento não anda. Sem arrependimento não tem ligação com Deus. Sem arrependimento. Olha, e João Batista ainda falou para uma galera assim, agora mostre frutos desse arrependimento. Resultado, arrependimento gera frutos. Porque arrependimento eu tinha uma maneira de pensar. Agora, eu abandono a minha maneira de pensar para ficar com a maneira de pensar de Deus. Eu me arrependo do jeito que eu pensava para concordar com a maneira de Deus pensar. Eu tinha uma atitude, eu estava indo por aqui, eu me arrependo, é conversão, estou indo para outro lugar. Eu estava indo para o inferno, eu me arrependi, agora eu estou indo para o céu, você também comigo, amém? É desse jeito, arrependimento. E isso tudo a gente tem acesso por causa da graça. Eu sou salvo e você é salvo pela graça. Salvação é graça. Salvação é graça, não é nada que eu tenha feito, é por meio da fé, e isso não vem de mim nem de você, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, mas eu também entreguei, fiz isso, fiz aquilo, olha o meu desempenho. Não tem nada a ver comigo, nem com você, mas tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Não tem música para isso? Então, olha lá, a gente vai ver que Tito, Paulo, quando escreve a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, a graça de Deus se manifestou salvador a quem? A todos os homens. Mas a graça sempre existiu, só que ela se manifestou salvador através de Cristo para mim e para você. A gente leu Hebreus aqui, um pouquinho depois do louvor, Hebreus que aos nossos pais, aos antepassados, Deus falava por intermédio de profetas, agora não, agora Deus se apresentou através de Cristo para mim e para você. Mas além de se manifestar salvador, aquilo que a gente já conversou aqui, ela também nos educa. Para quê? Tua Bíblia tem uma versão legal, né, Lud? Me empresta aí, por favor. Abre aí Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Para nos ensinar. Sabe que existe uma Constituição, você sabe que tem a Constituição do Brasil, não tem? Por exemplo, a brasileira. Você sabe que educação é um direito, não é isso? A Bíblia, olha, a Constituição, ela dá o direito à educação, à moradia, à saúde, à segurança, não é isso? A Constituição de um país, ela assegura direitos aos seus cidadãos. A Bíblia é a Constituição para nós aqui, gente. Aqui está garantindo o direito de ensino, educação. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente área. Então, a graça de Deus, ela não só me salvou, mas ela, a partir de agora, ela me orienta e te orienta. A escolha, obviamente, é minha e sua.
mas eu tenho uma orientação da graça, uma orientação do Espírito Santo, uma orientação da palavra, para eu viver a vida que Deus quer que eu viva. Porque Ele nos separou para viver uma vida santa. Amém? Santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. É o que está escrito. Então eu creio na palavra, então tem reflexos na minha vida. E a fé é a nossa resposta ao que Deus já fez pela graça. Graça. E aí eu quero entrar, a gente vai em um texto lá de 2 Timóteo, nessa parte aqui, a graça de Deus, ela é capacitação para aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Graça, gente, graça é a capacitação que Deus dá para mim e para você. Graça é capacitação para servir, é graça para viver em santidade, é graça para perdoar, é graça é capacitação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que eventualmente eu vou ler alguns outros versículos. Graça. Segunda Timóteo, eu abri primeiro aqui. Isso. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a responsabilidade de manter viva o quê? A chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Não tem esse negócio, a chama se apagou um dia, esquece um dia que você queimou. Não, o tempo de queimar é agora. E a responsabilidade de manter viva essa chama é nossa, porque ele está partindo da premissa que o dom de Deus já está em você. O dom de Deus já está em você. O dom de Deus já está no teu coração. O Espírito Santo já mora em você. A lenha já está aí, você é que tem que pôr fogo nessa lenha. Essa responsabilidade é minha e sua, de colocar fogo naquilo que já está dentro de você. Eu compartilhei uma vez, um tempo atrás, aqui na Atos, na turma aqui do 2º ano. Amanhã tem prova, hein, na Atos, hein? Uma bênção. Prova é para passar, vai ser aprovado e está todo mundo muito bem seguro. A prova é em dupla, que eu já falei, falo sempre, né? É o aluno e o Espírito Santo. Então, está tudo certo. Mas eu estava falando que uma vez eu estava, muitos anos atrás, estava na igreja, estava no culto, e aí eu falei assim, me veio aquele pensamento, assim, pô, a igreja está fria e tal, e eu fui advertido seriamente, e muito rapidamente, assim, frio é você, frio está você, e eu fiquei com vergonha. Tem igreja fria, a igreja é a noiva de Cristo, sabe, isso aqui, esse ambiente de adoração é a gente que cria, está ali, ó, mantenha viva a chama do dom que está em você, está em você. A unção do santo está sobre você. É você, cabe a mim e a você a responsabilidade de manter viva essa chama. Pelo relacionamento que a gente vai tendo com Deus, com o Espírito Santo, dia a dia. Eu e você que temos a responsabilidade de renovar nossa mente pela palavra. E Deus nos ajuda, aí que entra a graça. Aí que entra a graça para ler a palavra, e mesmo quando eu estou, de repente, num momento ruim, mas, Senhor, me dá graça, e Ele vai abrir seus olhos, e você vai começar a ler, e Ele vai te animar. E você vai sair dali, daquele ambiente, que seja 2, que seja 5, que seja 10 minutos, mas naquela leitura vai fazer um efeito em você, vai mudar a tua confissão de fé para o teu dia, vai mudar a tua confissão de fé diante da circunstância que está passando. A circunstância não diz quem você é, o que diz quem você é a palavra. Amém? Então, de quem a responsabilidade é minha? De manter viva a chama do dom que há em mim. Tem um dom em mim, gente. Você recebeu o Espírito Santo, eu quero te animar. Tem um dom em você. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Isso é música também. Eu sei disso. Foi lá para trás, hein, Wellington? Foi música de longe, hein? É do tempo do Marquinhos. Marquinhos, olha aí. Mas sabe, você tem isso. Você tem isso, está dentro de você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está dentro de você. Isso é para valorizar, gente. E para manter, cabe a mim, gente. Cabe a mim, eu não posso botar a culpa em ninguém.
Não posso dizer, apontar dedo para ninguém. Eu é que tenho que manter viva a chama do dom de Deus que é em mim. Valorizar o que Ele colocou em mim, valorizar a pessoa de Cristo em mim, valorizar o Espírito Santo habitando em mim. Eu é que tenho que fazer isso. É você que tem que fazer isso. É você que tem o dom do Espírito Santo. Está aí. Amém? Amém? Aleluia. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está vendo o que Deus fez com você? Ele te resgatou e Ele te deu poder, amor e equilíbrio. Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha o quanto que Ele te deu, gente. Isso é graça. Alguém que recebeu o Espírito Santo, alguém que recebeu o espírito de poder, espírito de amor e de moderação, de equilíbrio. Alguém que recebeu tudo isso. É graça para viver da forma que Deus quer que a gente viva. Deus já te capacita. Está vendo que a graça, ela capacita? Ela capacita a mim, você e a você. Ó, eu estou te entregando aqui, estou te dando. Marcos, estou te dando, Antônio, ó, poder, espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pronto. Estou te dando aqui, é dom de Deus. Agora, mantenha isso vivo, mantenha isso queimando, agora é comigo. Porque Deus já fez a parte dele. Mas Ele, ó, me deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para eu não temer, para eu não viver dominado pelo medo, para eu não viver dominado por uma velha natureza da onde Ele já me tirou, já me salvou. Amém? Você tá? Olha só que coisa, a capacitação de Deus, através de mim e de você, através do Espírito Santo em mim e você. Legal, né? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, porque foi para isso que Deus nos chamou, para ser testemunha. Mas quem é testemunha? E eu tenho advogados aqui na plateia, então tem que tomar cuidado de falar direito, alguma coisa. Não pretendo falar sobre direito. Mas testemunha é alguém que presencia alguma coisa, né? Que viu alguma coisa, que pode falar daquilo que viu, ou daquilo que experimentou. Testemunha é isso. Deus nos chamou para ser testemunhas. Testemunha de quê? Do poder dele. Testemunha de transformação. Alguém que fala aquilo que está vivendo, da experiência que está vivendo. Ah, pastor, eu não sei muito da Bíblia, mas pode não saber muito da Bíblia. Isso aí vai com o tempo, tem que ler a Bíblia para saber da Bíblia. Amém? Mas veja, se você é cristão, se você recebeu Jesus, você tem uma experiência para contar, porque Ele é uma experiência a ser vivida. Você tem algo para contar. Lembra que a Ludmila, ela não conhecia o Espírito Santo, né, Ludmila? Há muitos anos atrás. E ela encontrou com uma prima num congresso aqui em Caxias, numa igreja, com a Zaf Borba, né? Muito bom o congresso. E aí a prima dela falou do que ela estava vivendo com o Espírito Santo, que ela tinha conhecido e teve uma experiência com o Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo, porque isso é uma promessa. João Batista, ele pregou, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá outro após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o poder. E ela falou para a Ludmila, de uma forma tão apaixonada, tão intensa, da experiência que ela estava vivendo com o Espírito Santo, da experiência que era ter recebido o batismo com o Espírito Santo. E ela falou de forma tão intensa, tão apaixonada, queimando, ela estava com fogo ali nela, que a Ludmila, qual que foi a ação? Eu também quero, eu sou filha. Foi isso que ela falou para Deus. Eu também quero viver isso. Isso acendeu nela deu nela uma sede para buscar também. E depois ela foi buscar e foi batizada com o Espírito Santo, conheceu o Espírito Santo, está aqui, você conhece, está aqui, estamos aqui hoje. Para conhecer o Espírito Santo, conhecer aquele, mas eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, tá bom, mas é conhecer e prosseguir em conhecer. Então, não se envergonhe de testemunhar. Por que eu preciso conhecer? Por que eu preciso ter essa experiência? Por que é o Espírito Santo? Porque Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, e vocês serão minhas testemunhas. Como é que eu vou ser testemunha de Jesus? Vivendo com Jesus, experimentando Jesus, tendo experiências com Jesus, ouvindo Jesus, falando com Jesus, me relacionando com Jesus. Aí eu vou falar dele. Então, você descobriu, a gente está vendo hoje a graça de Deus se manifestando salvadora e nos educando, nos dando poder, espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e nos chamando para ser testemunhas dele. Amém?
Aleluia. Olha aí. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. A gente fica, às vezes, associando essa questão de vocação, chamado. Gente, todos nós, não há uma exceção, fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Todos nós fomos chamados para compartilhar aquilo que Deus tem falado com a gente. Não precisa de um título, de uma... A gente, no geral, como igreja, colocou tudo numa caixinha. Não, mas aqui tem ministério de evangelismo. Aí eu fui chamado para evangelizar. Poxa, a minha casa é um lugar para ser evangelizado. Minha família, um ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas subestimam o que elas fazem no seu dia a dia do trabalho. De repente, seu chamado é para ser aquele profissional que você é no seu ambiente onde você está. O seu chamado é para isso. É para isso. Quem disse que Deus quer que saia do seu trabalho para ir para onde? Ah, pastor, eu quero ser enviado. Enviado para onde, filho? Para onde? Tem certeza? Comprar uma passagem lá para o Sudão, tem certeza? E vai fazer o que lá? Tem certeza que Deus chamou? Você tem que entender que quando Deus chama, Ele também cria o ambiente. Quando Deus me chama para alguma coisa, Ele aponta para aquilo. Ele também aponta para quem é autoridade sobre mim também, para aquilo, para botar no coração daquela pessoa. Ele vai envolvendo e vai criando todos os cenários para que o projeto, o propósito dele se estabeleça e seja cumprido. Não é um desejo do meu coração, é um desejo do coração de Deus que vai bater no meu coração e vai criar. Então, se tem alguma coisa no teu coração, no meu também, isso vale para todos nós. A gente tem que esperar nele, observar, olhar para saber o tempo e o modo. A sabedoria é isso. O tempo e o modo, e as coisas vão acontecer. A graça de Deus vai se manifestar para criar o cenário, para criar o ambiente, para apresentar as pessoas certas, o momento certo, o lugar certo. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus ela é maravilhosa, e é maravilhoso isso, porque a graça é esse poder de Deus que cria um ambiente favorável para que as coisas aconteçam, mas não só as coisas aconteçam, para que o propósito de Deus se cumpra, ainda que seja no meio de uma luta, ainda que seja. Se for olhar todos esses apóstolos aí, os apóstolos, eles sofreram pelo Evangelho. É uma mensagem que hoje muita gente não quer ouvir, se fala pouco na igreja, de sofrer pelo Evangelho. Se a gente voltar um slide, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Sofrimento pelo Evangelho, mas não importa a circunstância. O que vai acontecer? O projeto de Deus vai se cumprir. Paulo foi preso? Foi. Estava lá com Silas. O que aconteceu? Estava cantando louvores, orando ao Senhor, e aí as cadeias quebraram, e tudo aconteceu. O cenário foi criado para que houvesse salvação e uma família fosse salva. Isso é assim na sua casa, no seu trabalho, no meu também. A gente precisa só entender isso. Pedir graça ao Senhor para que aquele ambiente seja criado, para que o propósito dele se cumpra. E a gente entender o tempo e o modo. Quarta-feira, Edmundo pregou aqui, me abençoou demais, e ele falou, não apresse, não imagine que Deus vai fazer do jeito que você está imaginando, não. Que a gente pede alguma coisa a Deus, né, fala, aí já imagina, ele vai fazer assim, né, assim não é isso? É que vai fazer assim, aquela pessoa lá que vai abençoar, ou isso, aquilo vai acontecer desse jeito, aí Deus faz tudo diferente. Deus deve ficar olhando para a gente, deve rir, né? Você sabe de nada, inocente. Não é assim que eu vou fazer. Aí ele tentando de novo, ele imaginando outro jeito. Aí, daqui a pouco, cutuca o anjo, olha lá, ele imaginou de outro jeito. E ele acha que vai ser agora. Não sabe de nada. Deixa ele treinar a paciência. Quando ele menos espera, aí tudo. Quando a gente descansa, as coisas acontecem. Já viu isso? Descansa. Descansa, só descansa. Descansar é esperar nele. Vai fazendo a sua parte, deixa que Deus faça a dele. Amém? Então, ele nos salvou e nos chamou para uma santa... Você tem uma vocação? Amém? Você tem uma vocação? Tem. Ele nos chamou para uma santa vocação, uma vocação santa, que é ser testemunha dele. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, na praça, em qualquer que seja o lugar. É ser testemunha dele. Testemunha pressupõe alguém que experimentou, que viu, que sabe que está falando alguma coisa, e aquilo ali tem força na hora que você fala a respeito. Sabe? Quando alguém é chamado aí para testemunhar de uma coisa qualquer, aquilo ali tem força na hora de um julgamento. Testemunha.
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça, tudo isso que a gente falou até agora, nos foi dado em Cristo Jesus desde os tempos. Então, graça não é um assunto só de agora. Graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. A graça sempre existiu. A graça sempre existiu. Aleluia. Maravilha, né? Esse Jesus aí que me salvou e te salvou do pecado e te salvou da morte. Quando é que ele projetou isso para mim e para você? A vida eterna? Desde antes dos tempos eternos. Você sempre esteve nos planos de Deus. Você sempre esteve nos planos de Deus. Isso é sensacional, né? Ele sempre esteve com você nos seus planos. Ele sempre pensou em você. Desde os tempos eternos, ele já te conhecia. Ainda antes de você ser formado, ele já te conhecia. Você não é fruto do acaso, você não é fruto do acaso. E aí continua lá no versículo 10, sendo agora essa graça revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Olha só que lindo isso aí. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Deixa eu ler de novo com você. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. As versões outras versões dizem, ele destruiu a morte. Gente, nós temos que crer que Jesus destruiu a morte. Está escrito, não? Eu creio por quê? Porque está escrito, ele tornou inoperante a morte e ele me trouxe à luz, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do quê? Da morte. Porque a morte é a consequência do pecado. E Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui, ó, ele tornou inoperante a morte. Não temos medo da morte. Alguém diga amém. Amém. Não temos medo da morte. Vou fechar o olho, eu não tenho que temer a morte. Eu tenho que olhar para o meu e para como eu estou vivendo hoje, para que quando eu fecho os olhos, eu simplesmente seja recebido por Jesus Cristo, para dizer, vem para cá, meu filho, vem para cá, vamos conversar. Meu sonho é ver Jesus, tocar em Jesus, abraçar Jesus, chamar ele para conversar debaixo de uma mangueira. Vai ter mangueira. Eu creio. Carrotinha, espada, está tudo certo, vai ter. Gente, é isso. A graça de Deus é esse presente que Ele nos dá, que não é só assim, Jesus me salvou. Não, a graça se manifestou me salvando, mas ela se manifestou quando ela me salva, ela me pegou, me fez uma nova criatura, depositou Ele em mim, o Espírito Santo em mim, me deu o espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio para eu viver uma vida que glorifique o nome dEle. Isso é a graça de Deus, gente. Para eu poder olhar e falar assim, eu estou capacitado a resistir, eu estou capacitado para falar, eu estou capacitado para testemunhar, eu estou capacitado porque o Espírito Santo habita dentro de você, você está capacitado. Você está capacitado para não temer, porque você recebeu o Espírito de poder. Você está capacitado para ser uma pessoa equilibrada. Alguém equilibrado, diga amém aí. Para ser equilibrado, por quê? Porque é o Espírito que você recebeu. Só tem gente equilibrada aqui. Somos aqui. Vocês estão rindo? Amém, gente. Amém. Eu creio. Oh, aleluia. Espírito Santo se move em você. Olha aí. Você é imortal, amém? Como é que se ganha? Como é que se... Sabe qual que era a questão lá daquela... Terminando agora. Se quiser subir, pode subir. Você sabe que aquela igreja lá dos tempos bíblicos, gente, como é que você ameaça alguém que não tem medo de morrer? Como é que você combate alguém que não tem medo de morrer? Era essa a igreja daquele tempo. Que dizer para eles assim, vou te colocar na prisão. Eles, glória a Deus, eu estou sofrendo por Jesus.
Ó, vou te matar. Glória a Deus, que honra morrer por Jesus. Ó, vou te dar chibatada. Glória a Deus, eu vou apanhar por Jesus. O que eu faço com esse povo? Não tem o que fazer, não existe morte para eles. Eles não creem na morte, eles creem só na vida. Eles não creem na morte mais, eles creem só na vida. Não tem morte para me ameaçar, não tem medo, é imortalidade. A imortalidade chegou para mim e para você. A vida eterna chegou para mim e para você. Pode se colocar de pé, a gente vai terminar cantando isso. O inferno não prevaleceu, a morte não prevaleceu, está escrito, ele tornou inoperante a morte. A morte não nos vence, a gente está aqui de passagem. Ou eu vou, ou Jesus vem, mas é passagem, a vida eterna já chegou, o eterno é agora. O eterno já chegou, Deus nos chamou para reinar em vida. Coloca isso no teu coração. A graça de Deus te alcançou e me alcançou, e ela está nos capacitando para a gente viver a vida que Deus nos chamou para viver. Reinar em vida é a graça, é a graça. Amém? Aleluia. Não sei como é que você entrou aqui hoje, mas você vai sair daqui bem. Não sei como é que você ligou aí hoje, mas você vai ficar bem. Sabe por quê? Porque existe uma graça sobre a tua vida. Existe uma graça. A graça de Deus está sobre mim e sobre você. A graça de Deus não é um evento. Ah, fui salvo a graça, fui salvo pela graça, acabou. Não. A graça de Deus é amanhã. Amanhã você vai encontrar graça no seu dia. Amanhã você vai encontrar graça diante das pessoas. Amanhã você vai encontrar graça para fazer o que você faz no seu trabalho e fazer com excelência. Amanhã você vai encontrar graça quando alguém te pedir assim, anda comigo 1 milha, e você, cheio de graça, vai andar 2 milhas. Amanhã você vai encontrar graça para liberar perdão se alguém falar alguma coisa atravessada. É a graça de Deus te capacitando. A graça de Deus é que nos move. A graça de Deus, vamos crescer nessa graça. Amém? Senhor, obrigado pela tua graça, que se manifestou salvadora, mas nos garante também o ensino, nos garante capacitação, nos garante provisão, nos garante tudo aquilo que a gente precisa para seguir com essa santa vocação, sendo testemunhas do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça sobre nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.